Graça e paz, meus queridos. Começamos uma nova semana e hoje acordamos com muito frio, 11 graus de temperatura. Pensando no que falar, pensando no que meditar nesta manhã fria, eu me lembrei de um texto bíblico lá do Salmo de número 52, que fala sobre a oliveira. Que Davi fala que ele é como uma oliveira. E a oliveira tem vários produtos medicinais e também produtos que, na época que Davi viveu aqui na terra, traziam luz e traziam também calor, esquentavam as pessoas com calor produzido pelo azeite da oliveira. Nós vamos estar lendo agora o Salmo 52, o versículo 8, e vamos entender por que Davi falou que ele queria ser como uma oliveira. Nós também precisamos querer ser como Davi foi, como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Vamos ler aqui o Salmo 52, o versículo 8. Mas eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor de Deus para todo sempre. Meus queridos, esta leitura no Salmo 52 demonstra claramente o mundo daquela época e o mundo também aqui do século 21, dividido entre dois grupos de pessoas. Pessoas que confiavam em Deus e pessoas que não confiavam em Deus. Pessoas que viviam essa vida buscando a Deus, esperando de Deus as respostas. E pessoas que viviam e vivem esta vida como se Deus não existisse. O rei Davi, ele descreve um cenário em que esses dois grupos de pessoas realizam as suas atividades, com a sua forma de trabalho, com seu modus operandi, baseado nas suas crenças, no seu modo de vida. A vida descrita aqui no Salmo 52 considera dois tipos de pessoas: os justos que buscam a Deus e vivem uma vida como Davi vivia, crendo no Criador e confiando nele. E também a Bíblia descreve que existiam e existem os injustos, aqueles que vivem esta existência como se Deus não existisse, que não creem em Deus e confiam nos seus próprios recursos materiais, nas suas riquezas, nos seus bens, em seu poder econômico, nas suas atividades, muitas delas ilícitas e ligadas com a corrupção. Essa divisão do mundo entre dois tipos de pessoas é bastante enfatizado na Bíblia. Esse Salmo 52, ele fala sobre isso. Os justos que buscam a Deus, que têm prazer na verdade. E a verdade de Deus, ela está expressa claramente, meus queridos, na Bíblia Sagrada. Os justos querem fazer a coisa certa. Os justos, eles são éticos. Eles querem realizar, sobretudo, a vontade de Deus. Os inimigos dos justos, na palavra de Deus na Bíblia, são aqueles que se esqueceram de Deus, que muitas vezes praticam a mentira e não se importam com seu modo de vida, porque na sua visão o que importa é alcançarem seus objetivos, não importando os meios para que estes objetivos sejam conquistados. Assim são os injustos. São aqueles, meus queridos, que vivem a vida, esta existência, sem considerarem Deus em seus caminhos. Muitos dos objetivos que os injustos conquistam são objetivos conquistados.
destruindo aqueles que são justos com suas mentiras, e também os injustos, muitas vezes, eles destroem os valores que a Bíblia, que Deus aprova. Os injustos, numa linguagem popular, eles não estão nem aí para Deus, eles dão as costas para Deus e vivem esse mundo segundo a sua mente, segundo a sua vontade, nem se lembrando de agradecer a Deus por tantos benefícios que Deus tem nos feito. Se pensarmos, meus queridos, o que vemos nesse texto bíblico, né, onde Davi quer ser como uma oliveira, né, Davi está comparando esses dois universos, os justos que praticam a verdade e os injustos, os seus inimigos que praticam a mentira, como uma árvore da natureza, a oliveira. Então Davi, ele diz que ele quer ser como a oliveira e com tudo que a oliveira produz. Vamos reler o texto do Salmo 52, 8. Mas eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor de Deus para todos sempre. Nós vamos estudar, meus queridos, o que esta árvore, a oliveira, tem de tão importante para que Davi quisesse ser como esta oliveira, né? Então, a oliveira, só para nós entendermos, né? Nós sabemos que a oliveira aqui, né? Numa linguagem simples, no nosso mundo ocidental, a oliveira é aquela árvore que produz as azeitonas. Mas ali no Oriente, né? No Mediterrâneo, né? Ela era uma árvore típica, era uma árvore de folhas perenes, folhas que eram folhas que produziam diversas propriedades, diversos produtos medicinais. Sabemos que a oliveira produz as azeitonas, né, que são utilizadas para fazer o azeite. Mas o que o azeite, né, a azeitona e a oliveira tem a ver com a sua vida e com a minha vida? Nessa época bíblica que Davi ele viveu, os agricultores utilizavam a oliveira produzindo a partir das azeitonas, né, óleo para ser utilizado em diversas finalidades. Então eles colhiam lá as azeitonas e produziam óleo, né? Também usavam as folhas da oliveira, meus queridos, para produzirem chás medicinais. Além da própria azeitona, que era colhida in natura, né, para ser consumida na alimentação, né? Quanta coisa boa, né, a oliveira dava, né? Dava através das suas folhas, produzia chás medicinais. A oliveira ali também produzia, né, a própria azeitona que servia para nossa alimentação, para ser consumida. Quando aquela azeitona, né, ela era espremida, ela produzia o azeite, né? Poderia ser usado aquele azeite puro de oliva, né? Azeite extra virgem de oliva, né? Para ser utilizado também na alimentação, né? Um óleo puro. Aquele azeite também servia para acender as lamparinas, né? Naquela época não existia luz elétrica. Então aquele azeite da oliveira, ele era colocado, né, em lâmpadas daquela época, né? Como se fossem lamparinas, e aquele azeite era colocado fogo naquele azeite e ele acendia e produzia luz, né? Então eram diversas finalidades da oliveira, né? Também eram produzidos sabonetes. Olha só que interessante, meus irmãos. Quanta coisa boa que a oliveira produzia. Até mesmo os sabonetes daquela época, muitos deles vinham do óleo produzido pela oliveira. Essa árvore tinha uma importância vital para a vida daquelas pessoas, né? Então o rei Davi, ele se compara como uma oliveira que vai florescer aonde? Na casa de Deus. Pois a oliveira que aquele povo conhecia, meus queridos, produzia
muitas bênçãos com a sua propriedade medicinal, também com a sua propriedade em alimentar. Ela alimentava os famintos, a oliveira iluminava os ambientes. A oliveira servia também, né, como um óleo para ser passado na pele. Ela curava feridas, purificavam também os corpos das pessoas, perfumavam os corpos das pessoas, pois produziam sabonetes. A partir da oliveira eram produzidos muitos sabonetes naquela época, né? Nós temos, meus queridos, muitas passagens bíblicas que destacam a oliveira. Uma delas, muito interessante, está lá no livro de Gênesis, no capítulo 8, versículos de 10 a 11, quando, após o dilúvio, né, Deus permitiu, né, que a vida recomeçasse após uma pomba retornar para a arca com um ramo de oliveira em seu bico, significando a vida, a esperança existente na folhagem nova de uma oliveira que brotava. Quanta coisa boa nós temos associado a esta árvore, a oliveira, destacado na palavra de Deus, né? Com Cristo, meus queridos, nós podemos ser justificados, né? Nós falamos dos justos e dos injustos. Como podemos ser justos? Se nós encontrarmos a Cristo, se nós permitirmos ouvir a voz de Cristo e seguirmos os seus passos. Desejo, né? Nós precisamos desejar viver essa vida de Jesus Cristo, né? Então nós somos como essas oliveiras vivas, meus queridos, plantadas na casa de Deus, quando nós recebemos a Jesus Cristo no nosso coração, quando nós somos justificados por Deus. Quando eu recebo a Jesus no meu coração, eu sou considerado justo perante Deus. Deus, ele olha para mim com o sangue, através do sangue derramado de Jesus ali na cruz. Os meus pecados foram pagos. Os teus pecados foram pagos. Se você crer neste sacrifício de Jesus. E aí, seguindo a Cristo, plantado na casa de Deus, poderemos ser como essas oliveiras vivas. Teremos prazer de estar com Deus, em comunhão com Deus. E nós, como as oliveiras, né, que produzem lá as azeitonas, nós também seremos alimento, meus queridos. Assim como a oliveira produz alimento, nós seremos o alimento espiritual através da nossa vida que segue a Jesus, para aqueles que não seguem a Jesus. As nossas palavras, baseadas na Bíblia, baseadas na comunhão com Deus, serão palavras também que poderão curar o coração das pessoas. Que você possa, nesta manhã fria, aquecer o teu coração com a palavra de Deus, com o Santo Espírito de Deus, e que você possa ser esta oliveira viva na casa de Deus, viver como justos, viver seguindo a Jesus Cristo. Amém.